Deixa eu perguntar para vocês, estão conseguindo ver a tela? Sim. A internet de vocês está boa hoje, né? Graças a Deus. Mas eu sei que ao longo do semestre não vai ser assim. Às vezes vai ter dias que eu vou dar aula para mim mesmo, né? Porque provavelmente a gente vai ter problemas de internet. Ou falta de luz, né? Na verdade, nem vai ter aula porque vai faltar energia. Então, a gente já sabe um pouco das dificuldades que a nossa região sofre, né? Que a nossa região apresenta. Então, vamos lá, tá? Sem muita enrolação, vamos para os conceitos fundamentais de fisicoquímica, porque a gente tem muito conteúdo realmente para ver nesse semestre. Eu vou colocar em tela cheia aqui para a gente, então, iniciar a nossa aula, tá? Então, eu achei importante começar falando sobre esses conceitos fundamentais para vocês, porque embora eu tenha certeza que a turma de vocês é muito boa, né, porque eu já pude acompanhar em algumas disciplinas, mas nesse campo de fisicoquímica que é um pouco mais complexo, então eu achei necessário iniciar primeiro com apresentando esses conceitos fundamentais para vocês, tá? Muitos dos conceitos vocês já viram em outras disciplinas, mas eu acho importante realizar essa revisão para vocês, para a gente ter um melhor aproveitamento da disciplina, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre que é a fisicoquímica, né? Basicamente é um ramo, né, da química que a gente vai, que estuda, né? Que estuda não, né? Vou até alterar aqui, que isso aqui já está errado, né? Esse portuguesinho aqui, que a apresentação foi feita ontem à noite. Já alterei. Então tá. Então é um ramo da química que estuda os princípios físicos fundamentais, né, que governam as propriedades e o comportamento de sistemas químicos. Então, basicamente, ele vai utilizar alguns conceitos físicos e algumas aproximações matemáticas, né, para explicar as propriedades e o comportamento de sistemas químicos. Aqui eu coloquei um GIF, né, que foi uma explosão lá no porto de Beirute, né, para vocês terem uma noção da importância da fisicoquímica, por exemplo, em qualquer processo, né? Não somente nesse infeliz acidente que houve nesse porto. Tá? Então, aqui eu acredito que vocês que acompanharam o noticiário observaram essa explosão aqui. E, quimicamente, né, pelo menos as informações que foram passadas, a gente tem uma noção do que houve, né? Havia, na verdade, um depósito lá de nitrato de amônio, né? E esse nitrato de amônio ali, então, sobre determinadas condições, ele sofre uma reação química, né? Essa reação libera esses gases, libera água, libera o óxido de nitrogênio. E à medida que, dependendo, é claro, lá do tipo de armazenamento, essa reação pode ocorrer, liberando essa grande explosão, né, e, consequentemente, uma grande quantidade de energia. Aonde que entra o estudo da fisicoquímica aqui? A gente sabe que a reação química lá que houve nessa explosão basicamente resumida nessas duas equações aqui, nessas duas equações químicas. Então, a gente já tem um conhecimento químico, né? A gente já pode descrever esse sistema químico, essa explosão que houve lá. Porém, você não consegue apenas com um conhecimento químico fundamental, ou seja, conhecimento químico ali sobre o tipo de reação que houve, determinar a quantidade de energia ou se a reação libera ou absorve calor. No caso aqui é bem claro, né, que houve uma explosão e numa explosão geralmente há liberação de calor. É justamente aí que entra o estudo da fisicoquímica, né? A química, pelo menos no conceito fundamental, eles param justamente nessa parte de equação química, a gente sabe qual é o sistema químico, mas tem uma outra etapa, se o sistema libera, absorve calor, o quanto de energia é liberado nesse tipo de explosão é justamente aonde nós estamos envolvidos, né? Porque é aí que entra a fisicoquímica, porque ela vai estudar os princípios
físicos, né, que governam, por exemplo, essa explosão ou essa reação química, se ela libera, ou se ela absorve calor. No caso aqui é bem óbvio, né, como houve uma explosão, geralmente em explosão, em combustão, há a liberação de calor, né? Então o estudo da liberação de calor, a absorção de calor, é feito por um tópico, né, da fisicoquímica chamado termoquímica, que na verdade está englobado no estudo da primeira lei da termodinâmica. Então, tudo isso para você saber, por exemplo, quanto de calor foi liberado, ou se a reação liberou, absorveu calor, é dentro do enfoque de fisicoquímica, né? Então, é a partir dos princípios físicos fundamentais, de alguns conceitos físicos e de algumas aproximações matemáticas que você vai determinar o quanto de calor foi liberado ou o quanto de calor foi absorvido nesse determinado processo. Aqui eu coloquei esse exemplo da explosão de Beirute, né, que é bem interessante, tá? E você só sabe que houve a liberação de calor, por quê? Porque você tem um conhecimento físico-químico por trás, você sabe como funciona a primeira lei da termodinâmica, e o que houve aí justamente foi um processo termoquímico, uma reação química ali de decomposição do nitrato de amônio, liberando então essa grande quantidade de calor ali, tá bom? Que houve, infelizmente, essa destruição desse porto. Bem, já que eu falei um pouco sobre o conceito de físico-química, agora nós vamos adentrar justamente nas especificidades de alguns conceitos, de algumas definições que nós utilizamos nessa disciplina. O primeiro é sistema e vizinhança, tá bom? Isso aqui eu acredito que vocês já viram em química geral, mas aqui eu estou revisando, tá bom? De uma maneira mais aprofundada. Bem, sistemas e vizinhanças. Geralmente nós consideramos um sistema aquela parte do universo que a gente está interessado, ou que a gente está estudando, tá bom? Então, tudo aquilo que você está estudando, seja um lápis, seja uma amostra de água ali do lago de Tefé, seja alguma amostra de algum solo daqui da região, ou alguma folha, ou alguma árvore, isso é o meu que nós consideramos em fisicoquímica como sistema, né? Termodinamicamente, a gente define isso como sistema, é a parte do universo que nós estamos interessados ou que nós estamos estudando, tá bom? E todo o resto ali, fora o sistema, nós consideramos como vizinhança, né? Então, na vizinhança é onde está presente o observador, né? Onde está presente nós, por exemplo, você vai para um laboratório, você está fazendo uma solução ali no becker, a tua solução ali no becker é justamente o sistema, e tudo à volta ali daquele becker seria a vizinhança, né, que é onde você está presente realizando as observações no teu sistema, tá bom? Então, o sistema é o quê? É aquela parte do universo, né, que você está estudando, ou que você está interessado. E vizinhança é o quê? Todo o resto. O conjunto de sistema e vizinhança é às vezes chamado de universo, tá bom? Um conceito mais amplo que nós podemos considerar esses dois conceitos aqui, tá bom? Então, sistema é a parte do universo que a gente está interessado em estudar, e vizinhança é todo o resto do universo, tá bom? Onde nós, possivelmente, né, iremos realizar as observações no sistema. Bem, nós podemos ter diferentes tipos de sistemas, né? Por exemplo, aqui eu coloquei uma figurinha para exemplificar. Nós podemos ter um sistema aberto. Nesse sistema aberto, a gente pode trocar matéria e energia com a vizinhança. Ou seja, nós podemos, por exemplo, aumentar ou diminuir a temperatura desse sistema aberto e também acrescentar ou retirar, por exemplo, o líquido, né, que de acordo com essa figurinha desse sistema aberto, tá bom? Então, no sistema aberto, a gente pode trocar matéria e energia, tá? Então, a gente pode trocar, tirar, retirar justamente a matéria e energia. Então, sempre essa troca vai haver entre o sistema e a vizinhança, é claro. Já no sistema fechado, né, a gente tem uma quantidade fixa de matéria, né, a gente já não pode mais trocar matéria, porém a gente pode trocar energia, né, com a vizinhança. Então, o sistema fechado tem essa característica. Você tem essa quantidade fixa de matéria, não pode alterar, e
mais você pode trocar energia ali com a vizinhança. Já no sistema isolado, que é esse aqui, ó, que você tem esse tubo, tá fechado e fora, ainda aqui na vizinhança, está tudo isolado, tá? Então, nesse tipo de sistema, você já não pode trocar nem matéria e nem energia com a vizinhança, tá? Então, ele praticamente vai ser isolado ali do meio exterior, não podendo trocar nem matéria e nem energia, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro esse tipo de sistema, porque nós vamos utilizar muito esses conceitos ao longo da disciplina: sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de sistemas que normalmente nós tratamos nessa disciplina. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o estado de um sistema, né? Geralmente, quando nós estudamos alguns sistemas químicos, nós utilizamos aproximações ou microscópicas ou macroscópicas para descrevê-los. Por exemplo, aqui eu coloco 2 sistemas totalmente diferentes. Um sistema que nós vamos usar a aproximação macroscópica e o outro sistema que nós vamos utilizar aproximações microscópicas para descrevê-lo, tá bom? No primeiro sistema, a gente tem os gases ali, os balões ali que estão cheios de gás, nós podemos utilizar aproximações macroscópicas. Já no segundo sistema, nós temos uma molécula de etanol, de álcool, né? Então, nós não podemos mais utilizar aquelas aproximações macroscópicas para descrever esse tipo de sistema, né? Porque é um sistema microscópico e outras variáveis irão ou devem, na verdade, ser consideradas ali para descrever esse sistema, tá? Então, dependendo da aproximação, há um conjunto de variáveis, né, que nós vamos utilizar para descrever esses diferentes tipos de sistema. Se a gente puder, na verdade, medir os valores dessas variáveis, certo? Se a gente conhecer todas as variáveis que descrevem esses 2 sistemas, a gente diz que a gente conhece o estado de nosso sistema, tá bom? Então, o estado de um sistema é basicamente determinado ou definido pelo conhecimento das variáveis que descrevem aquele sistema específico, tá bom? No caso aqui dessa mistura de gases dentro de balões, as variáveis seriam o quê? A quantidade do gás, né? Quanto de gás ali está presente dentro desses balões, a pressão, tá? O volume, claro, e a temperatura. Já no caso da molécula de etanol, que seria um sistema microscópico, geralmente nós consideramos as variáveis ângulo e comprimento de ligação, a interação entre as partes da molécula, a polaridade, a energia vibracional da molécula, a energia translacional também, que eu não coloquei aqui. Então, são um conjunto, vocês observem bem, né, dependendo do sistema, é um conjunto de variáveis totalmente diferentes. Mas, se vocês conhecerem esse conjunto de variáveis, vocês conseguem, então, descrever o estado de qualquer sistema que você está considerando, seja um sistema microscópico ou um sistema ali macroscópico, tá bom? Ainda continuando nessa parte sobre o estado de sistemas macroscópicos, nós podemos dizer, no caso aqui nós vamos falar especificamente de sistemas macroscópicos nessa disciplina. É claro, né, a disciplina de físico-química, ela não está limitada somente a sistema macroscópico, mas é o conteúdo que foram repassados para a gente que nós vamos apresentar para vocês somente para esse tipo de sistema. Se a gente for para sistemas microscópicos, nós vamos utilizar a parte de química quântica, tá? A química quântica, ela não está dentro da ementa de vocês. Então, por isso que nós vamos apenas apresentar sobre sistemas macroscópicos e não sistema microscópico, que aí englobariam efeitos quânticos e nós precisaríamos, então, de um conhecimento maior sobre química quântica para descrever, tá bom? Então, a gente vai focar somente nesse tipo de visão, de aproximação, que é a aproximação macroscópica, tá bom? Então, os estados de sistemas macroscópicos, né, ele pode estar em equilíbrio ou não. O que seria em equilíbrio, né, e em não equilíbrio?
Por exemplo, para o sistema isolado, né, o isolado é aquele que não pode trocar nem matéria e nem energia com a vizinhança, a gente diz que esse sistema está em equilíbrio quando as propriedades macroscópicas ela permanecem constantes com o tempo, ou seja, elas permanecem inalteradas, elas não se alteram no decorrer do tempo, tá bom? Então, para um sistema isolado, a gente diz, então, que ele está em equilíbrio quando essas propriedades permanecem constantes com o tempo, não se alteram de maneira alguma. Então, se elas não se alteram, então a gente fala que um sistema isolado está o quê? Em equilíbrio. Para sistemas não isolados, né, que são os abertos e os fechados, temos duas condições, né, para a gente considerar se o sistema está em equilíbrio ou não. A primeira condição é se é parecido com a do sistema isolado, que as propriedades macroscópicas permanecem constantes com o tempo, né, elas não se alteram. E a segunda é que, se eu remover do contato do sistema com as suas vizinhanças, não muda as propriedades do sistema. Bem, se eu quando, por exemplo, eu removo o sistema ali da vizinhança que ele está e há alguma alteração ali das propriedades do sistema, então ele não está em equilíbrio, né? A gente considera que esse sistema não isolado, quando apresenta ou obedece, na verdade, essa primeira condição e a 2 não se mantém, a gente diz, então, que o sistema não está em equilíbrio, mas em um estado estável estacionário, tá bom? Ele está nesse estado estacionário quando ele mantém, sim, a condição 1, mas a condição 2, por exemplo, quando o sistema sai de uma vizinhança e vai para outra, ele não mantém aquelas propriedades. Então, como a condição 2 não é mantida, nós dizemos que o sistema não está em equilíbrio, mas sim em um estado estável, estacionário. Aí você se pergunta, né, qual seria o exemplo, por exemplo, de um tipo de sistema de estado estável estacionário? Um exemplo bem claro para a gente seria o nosso corpo. O nosso corpo como um todo. O nosso corpo, ele não está em equilíbrio. Né? Tem muitas pessoas que falam, o nosso corpo está em equilíbrio, ele funciona normalmente, ele está funcionando bem, está mantendo a temperatura, a gente observa bem que as propriedades ali do nosso corpo se mantêm constantes com o tempo, né? A temperatura é mais ou menos mantida em um valor constante e outras variáveis também, só que se você for para a condição 2 do nosso corpo, por exemplo, você está aqui num sol quente aqui no Amazonas, tá? O teu sistema seria teu corpo. Aí você vai, então, para lá para o Polo Norte, ou lá para a Antártica, né? O que você vai observar, né? Que o teu corpo, as propriedades do teu corpo, que estava aqui nessa vizinhança, que seria aqui no Amazonas, vão totalmente mudar quando você for para um ambiente frio, um ambiente gelado. Ou seja, essa condição 2, ela não é mantida, tá? As propriedades do teu corpo, certo, vão ser alteradas, né, de acordo ali com a vizinhança que você ser embutido, tá bom? Então, a condição é mantida, né, as propriedades vão permanecer constantes com o tempo, mas quando você remover o teu sistema ali daquela vizinhança, ele vai alterar essas propriedades, tá? Então, por isso que o nosso corpo, embora muitas pessoas falem, está em estado de equilíbrio, não está alterando propriedade, a temperatura está se mantendo constante, mas na verdade não. Se a gente remover o nosso corpo dessa vizinhança, daqui do nosso ao redor e para outro local mais frio, principalmente mais frios ou totalmente diferente, aqui com maior ou menor umidade, com certeza as propriedades do nosso corpo vai mudar, né? Então, a condição 2 não vai se manter e nós vamos considerar, então, que o nosso corpo está em um estado estável, estacionário, tá bom? Bem, eu acho que esse é o tipo de conceito agora que provavelmente vocês não viram de uma maneira tão aprofundada em química geral, tá? É um pouco complicado mesmo, mas depois vocês podem voltar e revisar essa aula. Então, eu espero que tenha sido claro. O que é um estado estável estacionário? É quando ele obedece à condição 1, mas quando ocorre a condição 2, ele não se mantém. As propriedades, assim, ela se altera ali de acordo com as vizinhanças, tá bom? E
Vamos falar então, já que a gente estava falando de equilíbrio, né? Vamos falar sobre os diferentes tipos de equilíbrio que pode ocorrer. O conceito de equilíbrio ele pode ser dividido em três tipos, né? Que é o equilíbrio mecânico, é o equilíbrio material e o equilíbrio térmico, né? O equilíbrio mecânico é basicamente quando nenhuma força desbalanceada age sobre ou dentro do sistema. Por exemplo, o teu corpo, vamos imaginar o teu corpo, né? Ele não está acelerando e nem diminuindo ali de velocidade, ele está mais ou menos mantendo um ritmo, não é uma força desbalanceada. Vamos supor que você esteja caminhando lá da sua casa para o EA. Você está caminhando normalmente, mas se você é, começa a acelerar, ou vem um carro te bate, ou vem um carro e está te perseguindo, você vai o quê? Sendo influenciado por alguma força desbalanceada ali. Então, ele está influenciando o teu corpo a sair daquele estado de equilíbrio, ou seja, a sair daquele estado que normalmente você faz todo dia. Então, como não há nenhuma força desbalanceada ali agindo sobre dentro do teu corpo, então você pode dizer que ele está em equilíbrio mecânico, tá bom? No equilíbrio material, a gente observa que não há nenhuma reação ocorrendo dentro do sistema, né? E também não há nenhuma transferência de matéria entre uma parte do sistema e as vizinhanças, tá bom? Então, a gente fala de equilíbrio material, principalmente quando nós estamos tratando de reação química, que é o equilíbrio que a gente vai ser interessante, né, ao longo do curso. Ser interessante descrever, no caso. E também tem um equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico é que quando não há mudanças nas propriedades do sistema ou vizinhanças, quando eles são separados por paredes termicamente condutoras, tá? Então, basicamente, a gente vai ter fronteira, né, ali dividindo entre o sistema e a vizinhança. E essas fronteiras, dependendo do tipo dela, elas vão permitir ou não a passagem de calor. Quando o sistema ele vai estar em equilíbrio térmico, né, então, mesmo que você tenha paredes que permitam a condução de calor ou a transferência de calor entre o sistema e a vizinhança, se o sistema e a vizinhança vão estar em equilíbrio térmico, então provavelmente não vai haver, provavelmente não deve haver, na verdade, nenhuma mudança ali nas propriedades do sistema ou vizinhança, principalmente a variação de temperatura, tá bom? Então, quando o sistema e a vizinhança estão em equilíbrio térmico, não há mudança de nenhuma propriedade do sistema, mesmo que a fronteira entre eles seja por paredes termicamente condutoras, tá bom? Então, normalmente quando a gente então fala sobre um sistema estar em equilíbrio termodinâmico, todos esses três tipos de equilíbrio, né, eles devem ser satisfeitos ou estar presentes: o equilíbrio mecânico, material e o térmico. Então, vocês observam bem que a palavra equilíbrio, que vai ser utilizada ao longo do curso, ela é muito mais ampla com aquele sentido de equilíbrio coloquial, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aqui vocês estão aprendendo uma linguagem realmente científica, com uma definição bem estabelecida na área da ciência, que é a definição de equilíbrio. Então, toda vez que você falar que o sistema está em equilíbrio, ele está o quê? Em equilíbrio mecânico, equilíbrio material e equilíbrio térmico. E são basicamente esses tipos de, de equilíbrio, né, que nós vamos tratar ao longo desse semestre, né? Basicamente, a disciplina de físico-química, ela vai sempre tratar de sistemas em equilíbrio químico, tá bom? Tem outra termodinâmica também, que é a chamada de termodinâmica dos processos irreversíveis, que ela trata de sistemas que não estão em equilíbrio, né? Por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo é um sistema de estável estacionário, né? Ele não está em equilíbrio, tá? Então, está sempre havendo reações químicas, está sempre havendo uma força desbalanceada que está agindo sobre e dentro do nosso sistema, sempre está havendo variações ali de temperatura, né, em uma parte do nosso corpo, em outras não. Então, o nosso corpo, na verdade, ele não está em equilíbrio, né, ele está em um estado estável, estacionário, ele não obedece esses três equilíbrios aqui. Mecânico, sempre está havendo um desbalanceamento de força no nosso corpo, nós estamos se movendo, o nosso
o nosso braço às vezes precisa mexer alguma coisa, então a gente aplica uma determinada força ali, né, dentro do nosso sistema. E equilíbrio material, por exemplo, sempre está havendo reações químicas, né? Quando você coloca um alimento dentro da boca e ele começa a se degradar ali por meio das enzimas, já está havendo uma reação química, né? Então já está havendo produção de calor, já está havendo variação de temperatura entre o nosso sistema, né, que é o nosso corpo, e as vizinhanças, tá bom? Beleza? Então, quando a gente sempre falar que um determinado sistema está em equilíbrio, ele tem que obedecer esses 3 tipos de equilíbrio aqui que eu apresentei para vocês. Se ele não obedece esses 3 tipos de equilíbrio, se ele não satisfaz esses 3 tipos de equilíbrio, ou esses 3 tipos de equilíbrio não estão presentes, então nós dizemos que o sistema não está em equilíbrio termodinâmico. Mas não se preocupe, a gente não vai tratar de sistemas de não equilíbrio nessa disciplina. Isso seria para uma disciplina de pós-graduação. Na graduação, nós tratamos apenas de sistemas, né, em equilíbrio termodinâmico, beleza? Aqui, agora eu vou só dar uma pausa nessa aula, porque eu vou parar aqui a gravação rapidinho, tá bom, pessoal? Para a gente dar um descanso de 10 minutos e depois iniciar para a última parte da nossa aula.